Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre pensamentos e palavras. Porque hoje em dia as pessoas têm pouca noção do efeito e dos danos causados pelas palavras que elas dizem ou por aquilo que pensam. As palavras podem ter um impacto enorme na vida de uma pessoa e os pensamentos também. No mundo de hoje, as palavras perderam a sua força e a sua importância. Até mesmo a honra e o valor da palavra de uma pessoa foram perdidos. Antigamente, dar a palavra era um compromisso muito sério, porque os nossos antepassados sabiam da importância de honrar os compromissos. E eles sabiam que se a sua palavra perdesse o valor, significaria que a confiança em você estava perdida. A palavra de uma pessoa tinha muita força, e essa força foi perdida com o tempo. Mas as palavras ainda são muito poderosas. Eu não acredito naquelas doutrinas de falar que acontece. Fale que você está bem e você vai ficar bem. Diga que você é rico e você vai ficar rico. Não é bem assim. Eu sei que o que falamos tem um enorme poder, mas muita gente nem acredita no que fala, ou fala só por falar, ou fala tanto que suas palavras perdem a força. Isso acontece porque as pessoas se acostumam a falar mais do que deviam, principalmente não prestar contas das suas palavras. Mas Jesus disse em Mateus 12:36 que de toda palavra impensada que os homens falarem, eles vão prestar contas no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mas como a maioria das pessoas hoje em dia não acredita nisso, fala-se muito, e muito do que é falado é desnecessário, fútil, bobagem ou simplesmente vazio. Como escreveu o rei Salomão em Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os lábios é sábio. Então, quando chega a hora de falar algo que precisa transmitir seriedade, precisa ter sentido, as palavras não saem com a força necessária. Elas não têm poder, elas são vazias, como as outras palavras que as pessoas falam com muita frequência, sem pensar. Na Bíblia, quando alguém falava uma bênção ou uma maldição, aquela palavra tinha um poder enorme e era levado muito a sério. É claro que as maldições sem causa não têm efeito, como confirma o provérbio 26:2. Como o pássaro vagando e a andorinha voando, a maldição sem causa não encontra pouso. Mas a palavra dita com o coração tem valor. Tudo que Deus criou, Ele criou com as suas palavras. Gênesis 1, no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E no 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E foi assim. E tudo que ele foi criando foi com as suas palavras. Então tudo foi feito com o poder da palavra dele. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, que é todo dedicado à palavra de Deus e à importância que ela tem e como ela é maravilhosa. Então as palavras são coisas verdadeiras e reais. Elas criam ou destroem. Provérbios 18:20 fala que do fruto da boca do homem ele se fartará. Ele se satisfaz da colheita dos seus lábios. E no 21 tem uma informação muito forte. Fala, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se temos que prestar conta das nossas palavras e se elas realmente têm poder, precisamos pensar mais no que falamos. Parece um conselho muito chato, mas é verdade e é muito importante. Quando você fala mal de alguém ou para alguém, suas palavras têm efeito na vida dessa pessoa, ou se não, pelo menos na mente dela. Pais que chamam os filhos de burro, idiota, incompetente, coisa assim, estão destruindo a autoestima do filho e causando um dano que pode levar anos para ser corrigido. A mesma coisa acontece com casais que se insultam, patrões que humilham empregados,
até situações aleatórias do dia a dia, como xingar um caixa de supermercado ou tratar uma pessoa mais pobre com desprezo e humilhar os outros. Encaramos essas situações o tempo inteiro nas nossas vidas e a nossa reação mostra quem nós somos. Nossas palavras podem destruir o dia de uma pessoa ou podem ajudá-la a superar um momento de dificuldade na vida. Você pode falar bênção ou maldições para uma pessoa. Quando alguém está passando por um momento difícil na vida, em qualquer área que for, e você falar palavras de desencorajamento, derrota e fracasso para essa pessoa, você vai afundá-la ainda mais na dificuldade. Mas se falar palavras de ânimo, encorajamento e esperança, vai renovar as forças da pessoa para seguir lutando. Pode falar bem de uma pessoa, se você tem o que falar, e se não tiver, pode simplesmente não falar nada. Porque até mesmo falar mal de alguém ou espalhar mentiras a respeito de uma pessoa é algo muito ruim, que Deus não aprova. Jesus disse em Mateus 18 que os escândalos vão acontecer de qualquer maneira, mas ai do homem que os provocar. Melhor seria ter pendurado uma pedra enorme no pescoço e se atirado no mar. E as suas palavras não fazem mal só para os outros. Elas também podem te prejudicar, assim como os seus pensamentos. Como diz em Provérbios 23, 7, como imaginou na sua alma, assim é. Então, o que muitas vezes nós pensamos de nós mesmos, acaba nos moldando na imagem que achamos que somos. Como o sujeito que acha que para ele tudo dá errado, é assim que ele pensa e é o que ele fala o tempo todo e é o que a sua mente espera que aconteça. Eu já vivi isso, eu já me vi agindo dessa maneira. Como eu tive que enfrentar batalhas muito demoradas em algumas áreas de minha vida e como passei várias dificuldades, algumas vezes, uma atrás da outra, comecei a achar normal que algo desse errado. E logo esse pensamento se transformou numa expectativa de que alguma coisa ruim ia acontecer a qualquer momento. Então, quando me dei conta, eu estava alimentando pensamentos de fracasso, decepção, derrotas, erros, problemas. E eu não estava com aquela atitude positiva, esperando coisas boas, contando com a ajuda de Deus, com o carinho e cuidado que Ele tem por nós. Afinal, Deus é um Pai amoroso. E Ele não perde o controle de nenhuma situação em nossas vidas. Mas se estamos sempre esperando algo ruim e contando com isso, muito provavelmente Ele vai permitir que aconteça. Não para te punir, mas para você entender que o que você espera receber é o que vai acabar recebendo. Como o Jó disse, o que eu temia me aconteceu. Ou como fala o Salmo 109, 17, visto que amou a maldição, que ela venha sobre ele, como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. A verdade é que não podemos fingir de bobos e ficar alimentando pensamentos ruins em nossas mentes, querendo que eles não se realizem. Aquele versículo de Gálatas 6 serve também para os nossos pensamentos. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Se o solo fértil da sua mente só recebe sementes más, coisas boas não vão brotar ali. Se você pensa mal de si mesmo e constrói uma fundação negativa a seu respeito dentro da sua mente, o edifício que será construído em cima dessa fundação não vai ser de autoconfiança, nem de confiança em Deus, esperança, fé e paz. Você vai viver nas sombras da preocupação, na escuridão da angústia, no fundo do poço do medo, sempre contando que algo ruim vai acontecer. Foi por isso que Jesus falou em Mateus 12 que o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E logo depois, em Mateus 15, ele confirmou dizendo que o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, pois do coração procedem os maus pensamentos. Então, guardar seus pensamentos e frear a sua língua são coisas muito importantes que nós precisamos aprender.
Não é fácil. O apóstolo Tiago, em sua carta de 5 capítulos, dedicou o capítulo 3 exclusivamente a esse tema. Ele escreveu: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito, é capaz de refrear todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. E os navios, que são enormes, com um pequeno leme se vira para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. E veja que grande bosque esse pequeno fogo incendeia. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal incontido e está cheio de veneno mortal. Com ela, nós bendizemos ao Senhor Deus e também com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Não convém que isso seja assim. É claro que eu quero que vocês aprendam a diferenciar espiritualmente as situações, porque muitas igrejas caíram na armadilha do medo de falar palavras fúteis e ter pensamentos ruins e ficam forçando uma aparência de seriedade que não permite que eles aproveitem a vida e sejam felizes, porque ficam com medo de se descontrolarem. Ou seja, você não pode ser feliz porque se ficar feliz pode perder o controle. Mas como acabamos de ler o Tiago falando, ninguém é perfeito, todo mundo erra ou tropeça em algum momento. Deus quer que nós sejamos felizes, quer que aproveitemos a vida, mas enquanto somos felizes e aproveitamos a vida, precisamos ficar atentos para não ofender, não diminuir, humilhar ou ferir as pessoas com as nossas palavras. E também não nos prejudicarmos com os nossos próprios maus pensamentos. Paulo deu um bom conselho em sua carta aos Filipenses. No capítulo 4 ele fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algo de bom, pensem nisso. Temos que guardar os nossos pensamentos para eles não nos prejudicarem. Qualquer mau pensamento ao seu respeito que vem na sua mente pode fazer mal. Quer seja remorso por erros cometidos, insatisfação por sua situação atual, dúvidas quanto à sua capacidade, medo do futuro, medo de falhar, todos esses e outros parecidos rondam a nossa cabeça de vez em quando. Pois na nossa mente é travada uma enorme batalha a cada dia. Eu falei disso no vídeo O Campo de Batalha da Mente. Ela é um campo fértil para o inimigo da nossa alma. Se não a ocuparmos com as coisas de Deus, o inimigo vai se aproveitar e enchê-la de dúvidas, medo, incertezas, expectativas de coisas ruins. E os nossos antepassados já sabiam disso e criaram aquele provérbio popular: uma mente desocupada é a oficina do diabo. Então, quando nos esforçamos para manter nossos pensamentos nas coisas boas, estamos cuidando da nossa saúde mental. Estamos combatendo o inimigo da nossa alma e ainda melhorando nossa qualidade de vida, cultivando esperança, confiança e paz no coração. Salmos 34 diz: quem é o homem que ama sua vida, que deseja viver longos dias para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganos. Provérbios 21, 23 fala: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Refrear as palavras é algo muito importante e uma prática que até os anjos de Deus levam muito a sério. Todos os seres espirituais sabem a importância de cada palavra dita. Por isso mesmo que até o próprio arcanjo Miguel, que é o chefe dos exércitos de Deus, quando Moisés morreu e o diabo queria usar o corpo do Moisés, Miguel foi lá para lutar pelo corpo dele. Na carta do apóstolo Judas, não o Iscariotes, uma carta de 1 capítulo, ele diz no versículo 9, o arcanjo Miguel, quando estava lutando contra o diabo, disputando o corpo de Moisés, não ousou amaldiçoá-lo, mas disse: que o Senhor te repreenda. Ou seja, até ele mesmo mediu as palavras. Ele sabia que se alguém tivesse que amaldiçoar, era Deus.
E essa é a atitude que devemos ter. Guardar a nossa língua de falar o mal, guardar os nossos pensamentos para eles não nos prejudicarem, não ficar entretendo aquelas novelas que o inimigo passa sempre na nossa mente. Você vive uma determinada situação, aí um tempo depois ele começa a repassar aquilo na sua mente e começa a simular o que você deveria ter dito e que se o fulano falasse isso, você ia responder aquilo. E quando você se dá conta, já virou uma minissérie longa na sua cabeça e você não perde nenhum capítulo. E aí é que você se deixa levar pelos pensamentos do inimigo. Se você seguir o script dele, logo vai estar agindo como ele te guiou a pensar e vai acabar falando como ele te ensinou. Não se esqueça, Deus conhece todos os seus pensamentos. Salmo 139, 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Então não adianta tentar ficar escondendo pensamentos dele. Melhor é pedir ajuda a Deus para treinar a sua mente, para pensar no que é bom, como nós lemos no Filipenses 4. E sempre tentar frear a sua língua de falar o mal, seja dos outros ou de si mesmo. E se por acaso, em algum momento, alguém falar mal para você, mesmo que seja sem intenção, mas a pessoa acaba te amaldiçoando, quando diz que isso ou aquilo vai acontecer a você porque você fez isso ou aquilo, ela pode até te ofender ou humilhar, mas você deve seguir o que Deus diz para você fazer nesses casos. Romanos 12, 17. Não devolva a ninguém o mal com o mal. Procure as coisas honestas perante todos os homens. Não vinguem a si mesmos. Deixem a raiva de lado, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal como o bem. Eu sei que fazer isso é tão difícil como fazer o que Jesus nos ensinou em Mateus 5, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas é a coisa certa a fazer, é o que faz bem para nós e é o que Deus espera de nós. E como o próprio Jesus disse, temos que fazer isso para sermos filhos do nosso Pai que está nos céus. Não significa que somos filhos porque agimos assim, mas ao contrário, agimos assim porque somos filhos de Deus e é assim que os filhos dele agem. Temos sempre que tentar ser como ele é. Nunca vamos chegar à total perfeição divina, mas vamos passar a eternidade tentando ser como ele, acertando algumas vezes, errando outras, e quer acertemos ou não, somos filhos de um Pai amoroso que quer o nosso bem. Então mantenha os seus pensamentos limpos e sua língua sob controle. Seja feliz, aproveite a vida linda que Deus te deu, mas sempre tome cuidado com o que diz as pessoas ao seu redor e vigie muito os seus próprios pensamentos. Na próxima semana, se Deus permitir, vou continuar com a 5ª parte das histórias dos Atos dos Apóstolos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.